Olá, pessoal. Dando sequência à disciplina de análise sensorial, hoje nós vamos falar sobre o teste discriminativo de diferença do controle. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam conceituar o teste de diferença do controle e simular a condução desse teste. Bom, o teste de diferença do controle, ele também é chamado de teste de comparação múltipla, tá? Então, vocês podem encontrar esse teste com esses dois nomes, diferença do controle ou comparação múltipla. Ele visa verificar se existe diferença entre várias amostras e uma amostra que é o controle ou padrão, tá? Então, eu gosto sempre de utilizar o nome de diferença do controle, porque eu acho que fica mais claro o que é, qual é a finalidade desse teste, né? Então, ele vai avaliar a diferença entre várias amostras em relação a uma amostra controle ou a uma amostra padrão. Então, nós vimos em aulas anteriores o teste duotril, né? O duotril ele também tinha uma amostra padrão, ou controle, né? Mas eu tinha duas amostras que eu estava comparando, né? Que eu queria avaliar a diferença. No teste de diferença do controle, eu vou utilizar quando eu tenho várias amostras, né? Mais de duas, e eu quero então comparar essas amostras com relação a um controle ou a um padrão. Tá? Então, esse teste ele vai estimar o grau de diferença que existe, se realmente existir diferença entre as amostras. Então, o princípio do teste é que o provador ele vai receber uma amostra padrão e várias amostras codificadas. E eu vou solicitar ao provador que ele primeiro experimente, né, a amostra padrão e depois ele experimente as amostras codificadas da esquerda para a direita e que ele indique o grau de diferença entre o padrão e as amostras codificadas, utilizando uma escala. Então, esse teste é o primeiro teste que eu vou falar com vocês aqui na disciplina, que trabalha com uma escala, né? Então, a escala utilizada é essa que eu estou apresentando para vocês, né? Na verdade, existem vários modelos de escala, nós vamos falar sobre isso numa aula posterior, né? Mas só para vocês saberem, então, a escala, ela tem que indicar uma gradação, né? Então, são notas, né, que o provador pode dar. Essa gradação ela pode se dar somente com os números, tá? Então, poderia ser uma escala que eu tenho só aqui de 0 a 8, ou de 1 a 7, ou de 0 a 9, né? Então, eu posso trabalhar com escalas maiores ou menores, e a gente vai ver numa aula específica a diferença disso, né? De trabalhar com escalas maiores ou menores. Então, ela poderia ser só uma escala numérica, ou ela pode ser somente uma escala nominal, onde só aparecem aqui expressões que vão dar essa ideia para o provador de uma gradação, né? Então, aqui vai de nenhum, ligeiramente, moderadamente, muito, extremamente. Então, vai dando uma ideia de gradação, né? Do menor para o maior. Ou eu posso trabalhar com escalas mistas, né? Como essa escala aqui, onde eu tenho tanto a parte numérica, quanto alguns termos dessa escala ancorados por expressões. Isso facilita para o provador na hora de fazer a análise. Então, ele sabe que é uma escala de 0 a 8. O ponto do meio aqui da escala, né? O ponto mediano seria a nota 4, que corresponde a moderadamente diferente em relação ao padrão. E aí ele tem, então, alguns termos sendo ancorados pelas expressões. Eu poderia colocar todos os termos aqui, todos os números, seguidos de uma expressão, né? Verbal. Só que quanto mais eu coloco, quanto mais expressões aqui eu coloco, mais poluída essa escala fica. Então, de forma geral, nós colocamos, né, a parte numérica e alguns desses números, né, os extremos e alguns números do meio aqui da escala para dar essa ideia. Então, a gente coloca com frases, né, com expressões, para dar essa ideia, então, de gradação para o provador, tá? Nesse caso aqui, nós utilizamos, então, uma escala de 0 a 8. Essa numeração poderia variar, poderia ser de 0 a 9, de 1 a 9, de 1 a 7, tá? E em cada um desses números, a gente está colocando, então, uma expressão para mostrar essa gradação. Então, o ponto zero aqui seria nenhuma diferença em relação ao padrão. A nota 2 já é um ligeiramente diferente. A nota 4 é o ponto do meio, né, moderadamente diferente do padrão. O 6 seria muito diferente do padrão. E o 8 é o extremo da escala, extremamente diferente do padrão. Então, nós vamos ter uma aula específica, então, para falar as diferenças entre as escalas.
e quando que a gente utiliza um tipo ou outro, tá? Quais são as vantagens e desvantagens do uso das escalas. Mas no teste de diferença do controle é essa escala padrão, então, que a gente utiliza. Bom, como que as amostras são servidas para o provador, né? Então, esse seria um exemplo da bandeja que a gente montaria com as amostras para o provador. Nós colocamos, então, uma amostra padrão, que vem marcada como padrão ou P, e o número de amostras que a gente vai servir, codificadas, então, com os códigos de 3 dígitos, né? E esses códigos escolhidos na tabela de números ao acaso. Tá? Então, as amostras sendo servidas o mais padronizado possível, é um teste que é realizado em laboratório, né? Então, com as condições controladas, da mesma forma que nós vimos para todos os outros testes aqui na disciplina. Esse é o modelo da ficha que é entregue para o provador. Então, vocês veem que a ficha está começando a ficar um pouquinho mais complexa, né? Maiorzinha, inclusive. Então, seria o seguinte, você está recebendo uma amostra padrão, P, e 3 amostras codificadas. Prove a amostra padrão e, em seguida, prove da esquerda para a direita cada uma das amostras codificadas. Avalie, usando a escala abaixo, o quanto cada amostra codificada difere, em termos globais, da amostra padrão. E aí a gente tem, então, a escalinha de 0 a 8, né, aquela que eu mostrei para vocês previamente. Aqui nessa ficha, a gente colocou para avaliar, o provador avaliar em termos globais, né, se existe diferença, o grau dessa diferença em relação ao padrão em termos globais. Esse teste, ele pode ser utilizado também, ele é até mais utilizado, em relação a um atributo específico. Então, por exemplo, eu poderia avaliar a firmeza de um produto, ou a doçura de um produto, ou a crocância, né? Então, eu poderia direcionar uma característica do produto. E aí, o provador, ele utilizaria essa escala, né, também de 0 a 8, ou de 0 a 9, de 1 a 7, de 1 a 9, mas avaliando um determinado atributo do produto. Então, eu posso utilizar esse teste, né, para que o provador avalie em termos globais, ou se eu quero saber em relação a um atributo específico, eu coloco aqui, então, né, o quanto, então, que a amostra vai diferir em termos de textura, né, em termos de firmeza, em termos de aparência, de crocância, né, em relação à amostra padrão. E aí tem alguns trabalhos que utilizam, no lugar de colocar nenhuma diferença do padrão, colocam menos firme em relação ao padrão, né? Então vai aumentando, né? Pouco firme em relação ao padrão, ligeiramente firme em relação ao padrão, moderadamente firme em relação ao padrão, muito firme, extremamente firme em relação ao padrão. Ou pouco doce, muito doce em relação ao padrão e assim por diante, tá? Então direcionam a escala para um atributo específico que se quer avaliar. Então, o provador, ele vai seguir as instruções aqui, vai marcar os números, aqui os códigos das amostras, tá? E na frente indicar para cada uma das amostras o grau de diferença utilizando essa escala de 0 a 8. A equipe sensorial para esse teste, ela varia entre 20 e 50 provadores. Em casos extremos, eu posso trabalhar com 12 a 15 provadores, fazendo mais repetições, né, por provador, de 2 a 3 repetições. Mas o ideal é trabalhar com 20 a 50 provadores. Esses provadores, eles têm que ser selecionados com base no poder discriminativo, ou seja, eles têm que minimamente reconhecer aqueles gostos básicos, os odores básicos, né? Então, a gente sempre faz para a seleção do provador, né, aqueles testes de reconhecimento de gostos, reconhecimento de odores, ou até mesmo um teste triangular, né, com alguns gostos básicos também, mas os provadores, então, têm que ser selecionados e treinados com relação ao uso da escala. Então, esse é o primeiro teste, como eu falei para vocês, que a gente está falando de escala. Quando nós trabalhamos com escala, especialmente essas escalas onde a gente tem alguns termos ancorados, né, a gente precisa treinar o provador para utilizar essa escala. Tá? Então, se for uma escala só numérica, uma escala com alguns termos ancorados, eu preciso treinar o provador. Por quê? Um provador, ele pode perceber diferença da amostra em relação ao padrão, mas marcar que essa diferença para ele é uma diferença moderada. As mesmas amostras podem ser avaliadas por outro provador e ele entender que essas diferenças já são diferenças muito grandes e ele marcar extremamente diferente. Então, a gente precisa treinar os provadores com relação ao que seriam os extremos da escala.
tá? Tanto o que seria, né, não ter nenhuma diferença em relação ao padrão, o que seria um ponto mediano aqui do moderadamente diferente, e o que seria um ponto extremo de diferença em relação ao padrão, tá? Para que todos os provadores tenham o mesmo perfil de intensidade na hora de fazer a avaliação. O que a gente nunca pode esquecer no teste de diferença do controle é que a própria amostra padrão, ela é colocada, ela é introduzida junto com as outras amostras codificadas, tá? Então, para que a gente possa eliminar o erro psicológico que existe nesse teste. Por quê? O teste, ele chama teste de diferença do controle. Na ficha, eu falo para o provador, indique o grau de diferença de uma amostra em relação ao padrão. Então, o provador, ele é levado a acreditar que existe diferença das amostras que ele está avaliando em relação ao padrão, mesmo que não exista, né? Pode ser que exista diferença e pode ser que não exista, é isso que eu estou querendo avaliar. Mas como eu falo para o provador, indique o grau de diferença, automaticamente o provador é levado a acreditar que existe diferença. Então, uma das formas da gente tentar minimizar esse erro psicológico é introduzir a amostra padrão, além dela ser apresentada no teste como amostra padrão P, ela também vai aparecer codificada junto com as outras amostras que eu estou testando. Então, para essa amostra, eu sei que o provador, como ela é igual ao padrão, o provador ele tem que indicar notas baixas na escala, né? Então, ele tem que indicar, o ideal seria que ele marcasse 0, nenhuma diferença em relação ao padrão. Mas pode ser que, justamente porque existe esse erro psicológico inerente aí do teste, pode ser que esse provador, ele marque ainda que essa amostra é ligeiramente diferente do padrão, então que ele deu uma nota 2, né? Até uma nota 3. Agora, se esse provador ele der uma nota 4, 5, 6, eu sei que esse provador ou ele não está sabendo utilizar a escala, né, de uma forma adequada, ou então esse erro psicológico, no caso desse provador, está sendo muito, muito grave. Então, eu tenho como corrigir isso, por exemplo, excluindo esse provador, né, se depois do treinamento essa situação continuar. Então, a gente sempre coloca a amostra padrão, além de apresentá-la como padrão, a gente também coloca essa amostra codificada junto com as outras amostras. Então, por exemplo, se eu preciso testar 3 amostras, né, eu vou selecionar uma dessas amostras como padrão. O provador ele vai receber a amostra codificada como padrão e as 3 amostras a serem testadas codificadas, sendo que uma delas é igual ao padrão. Tá? Então, na bandejinha vai vir a amostra padrão, escrito padrão, e 3 amostras que estão sendo testadas. 2 amostras que eu quero testar e a outra amostra é idêntica ao padrão. Tá? Então, o próprio padrão vem codificado também como se fosse uma amostra qualquer que eu estou testando. Bom, no teste de diferença do controle, a gente faz o balanceamento da posição das amostras da mesma forma que para os outros testes, né, para a gente retirar esse efeito do first order carryover. Então, se eu tenho 3 amostras, eu vou estabelecer, então, por exemplo, o padrão como A, né? Então, o primeiro provador ele vai receber as amostras na posição A, B e C. O segundo provador na posição A, C, B. O terceiro provador na posição B, A, C, e assim por diante. Então, a gente vai alternando as posições, né, para a gente ter uma amostra lá. A amostra B, por exemplo, ela foi servida na segunda posição, na terceira, na primeira. Né? Então, eu tenho todas as posições possíveis em igual combinação. Tá? Vamos para um exemplo, então, para ver se fica mais claro. Um teste de diferença do controle foi aplicado para verificar se snacks produzidos por 2 filiais recém-inauguradas diferiam de snacks produzidos pela matriz de uma indústria alimentícia. Então, a gente tinha, né, uma indústria, no exemplo aqui a gente tem uma indústria, uma matriz, né, produzindo snacks, e foram abertas 2 filiais, e a gente precisa saber se os produtos, os snacks que estão sendo produzidos nessas 2 filiais, se eles diferem daquele snack que está sendo produzido pela matriz. Então, o ideal, claro, né, as filiais elas têm que produzir um produto com a mesma qualidade, né, as mesmas características do produto da matriz. Então, para isso, foi feito um teste de diferença do controle, com 24 provadores,
avaliando as amostras e utilizando a ficha, então, a seguir, né? Você está recebendo uma amostra padrão e 3 amostras codificadas. Prove a amostra padrão e, em seguida, prove da esquerda para a direita cada uma das amostras codificadas. Avalie, usando a escala abaixo, quanto cada amostra codificada difere em termos globais da amostra padrão. Então, aqui, de novo, né, foi pedido em termos globais, né, e não um atributo específico, mas poderia ter sido um atributo específico do SNAC. Utilizou-se aqui, no caso, uma escala de 0 a 9, né, uma escala de 10 pontos, onde 0 é nenhuma diferença em relação ao padrão, e o 9 é extremamente diferente do padrão. Aqui optou-se por não colocar termos aqui no meio da escala, né, que ela está só ancorada por números, números e escala e parte verbal aqui nos extremos, mas o meio da escala aqui não tem nenhuma, não vem associado a nenhuma expressão verbal. Quanto mais a gente deixa a escala livre dessa forma, mais a gente tem que treinar o provador para que ele entenda de fato que isso daqui é uma gradação, né, que à medida que ele vai aumentando aqui um pouquinho, né, um ponto aqui na escala, ele está aumentando a diferença que existe das amostras para o padrão. Então, aqui o provador vai ter que provar a amostra e indicar aqui o grau de diferença, né? Lembrando que são 3 amostras codificadas, por quê? Não eram 2 que eu estava testando, né? Só que eu tenho a amostra padrão, que é a matriz, e eu tenho 2 filiais. Só que essa amostra padrão matriz eu coloco também junto aqui com as amostras codificadas. Então, entre as amostras codificadas, eu tenho uma que corresponde à matriz e 2 SNACs que correspondem às filiais, tá? Por isso que eu trabalho com 3 amostras. Bom, com base nos resultados da tabela, qual a conclusão obtida? Então, foi conduzido o experimento, né, pelo analista sensorial. Aqui a gente tem, então, os 24 provadores, as notas, então, que os provadores deram para a matriz, para o produto da filial A e para o produto da filial B. Então, o que a gente poderia fazer para analisar esses resultados, né? Se a gente fosse parar para pensar, acho que a primeira ideia que viria seria, vamos tirar a média, né? Vamos fazer a média aqui da matriz, né? Vamos fazer a média aqui da filial A e vamos fazer a média da filial B. E aí, pela diferença das médias, eu consigo saber se houve diferença significativa aí entre as filiais e a matriz. Qual que é o problema de fazer só a média? A gente pode ter variação na nota que os provadores deram, porque era uma escala, né, com várias possibilidades do provador marcar. Então, aqui, a filial B, dá para perceber aqui só pelas notas, que foram notas mais altas, né? Então, de forma geral, esses provadores perceberam uma maior diferença em relação à matriz. No caso da filial A, a gente tem média, tem notas aqui que vão dar uma média um pouco mais baixa, talvez se aproxime aqui da média da matriz. Só que existe uma variação de notas, né? Tem um provador que deu uma nota 0, quer dizer, nenhuma diferença em relação ao controle, né, em relação à matriz, e tem provadores que deram uma nota 4. Uma nota 4 significa moderadamente diferente em relação ao padrão, em relação à matriz. Então, será que a gente pode só considerar a média para fazer essa análise? Será que não existe aí muita variação? Não teria alguma forma melhor para a gente fazer essa análise desse resultado? Existe. Tá? Então, quando a gente trabalha com o teste de diferença do controle, e daqui para frente, vários testes que a gente vai conversar vão trabalhar nessa. A forma de fazer estatística vai ser dessa mesma forma. Né? A gente vai passar a calcular a ANOVA. A ANOVA é a análise de variância. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na aula como é que a gente faz esse cálculo da análise de variância. Mas o princípio dela é justamente esse que a gente estava conversando. É você fazer uma análise, uma comparação das médias, né? Então, avaliar-se médias desses grupos aí, da matriz, das filiais, se elas são diferentes, mas fazer essa análise da comparação das médias, considerando essa variação que existe em cada uma. Então, a variação que existe na matriz, a variação de notas que existe em cada uma das filiais. Então, a análise de variância, ela faz essa ponderação. Ela vai fazer a determinação das médias, se as médias de 3 ou mais grupos vão ser diferentes, mas considerando essa variação, essa variabilidade nos dados que existem.
Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma análise muito mais sofisticada, né, e mais próxima, né, do que seria o real, né, o mais interessante de se fazer do que só uma média simples. Então, vamos lá no passo a passo, né? Para o teste de diferença do controle, a ANOVA ela é mais simples. Então, a gente vai fazer o passo a passo na mão. Para os próximos testes, por exemplo, o teste de aceitação, o teste, quando a gente for fazer a ADQ, análise descritiva quantitativa, aí a gente tem uma série de ANOVAs para calcular. E aí fica inviável a gente fazer, poderíamos fazer na mão, mas aí já começa a ficar mais inviável. Então, a gente tem vários softwares para fazer a nova, inclusive o próprio Excel. Então, a ideia é, nessa aula, nós vamos fazer a nova calculando mesmo na mão, para vocês saberem, né, da onde os dados vêm. E aí, depois, nos próximos testes, eu passo já o formatinho em Excel para se fazer, né, de uma forma mais automatizada. Tá? Então, vamos lá. O teste de diferença do controle, ele também é um teste de hipótese, assim como o teste do trio, o triangular, de comparação pareada, né, o de ordenação. Então, a gente tem, primeiro, né, a hipótese nula, que é aquela onde a gente considera que as amostras testadas são iguais, né? Aqui no caso, como é a diferença do controle, nós estamos considerando que as amostras testadas são iguais à matriz, ao padrão. E a gente tem a hipótese alternativa, quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente assume a hipótese alternativa, que é a de que pelo menos uma amostra difere das demais. Aqui no caso do teste de diferença do controle, pelo menos uma amostra das filiais difere do padrão, que é a amostra da matriz. Né? Então, para saber se eu vou aceitar a hipótese nula de que as amostras testadas são iguais, ou que eu vou aceitar a hipótese alternativa de que pelo menos uma amostra difere do padrão, eu preciso calcular, então, ao invés de fazer média simples, eu vou calcular a nova, que vai fazer uma análise das médias, mas ponderando a variância, a variabilidade que existe nos dados. Então, para a gente entender melhor o que seria a variância, o que é essa análise de variância que é a nova, vamos pensar na seguinte situação. Imagina que você pesou em triplicata 2 barras de chocolate, né? Uma barra de chocolate X e uma barra de chocolate Y, numa balança de pratos. Balança de pratos é essa balança aqui mais antiga, né? Onde a gente então coloca, né, o produto, né? Aqui no caso a gente vai colocar o chocolate, e aí a gente vai colocando os pezinhos aqui do outro lado, né? Então objetos de massa conhecida, né? A gente vai colocando esses pesos até que esses pratos se equilibrem. Quando eles se equilibram, então a gente sabe estimar a massa desse produto. Então, é um tipo de balança que não é uma balança tão precisa. Né? A gente fez, então, a pesagem triplicada e obtivemos, então, para o chocolate X, os seguintes pesos. Né? Na primeira pesagem, 220 gramas, na segunda, 210 e na terceira, 180. Então, fazendo a média aqui, nós tiramos uma média de 203. Para o chocolate Y, então a gente fez a primeira pesagem 239, a segunda 190, a terceira 200 e a média aqui foi 207. Isso daqui é mais ou menos o que a gente fez lá no experimento lá dos snacks, né, da matriz e das filiais. Então, nós fizemos o teste, obtivemos vários valores, né, de notas que os provadores deram para uma filial e várias notas para outra filial. E aí a nossa ideia seria tirar a média. Mas aí é isso que eu quero mostrar para vocês, que essa média aqui talvez não seja a melhor forma de fazer, né? Só comparando a média. Porque olha só, vamos voltar aqui no caso do chocolate. Eu tenho então para o chocolate X uma média 203 e para o chocolate Y uma média 207. Alguém gostaria de apostar R$ 100 sobre qual chocolate é o mais pesado? Qual chocolate que tem maior massa aqui? É difícil a gente apostar, né? Por quê? Se for considerar só a média, é claro que a gente vai falar, a média do Y é maior do que a média do X. Só que o que a gente observa aqui nas pesagens? Olha a diferença que tem nas pesagens, né? A gente tem o chocolate X vai desde 220 até 180. Olha o Y, vai desde 239 até 190. Então tem uma variação muito grande nos dados. Então isso deixa a gente inseguro para fazer algum tipo para ter algum tipo de conclusão.
Agora, vamos supor que a gente trocou aquela balança de pesos, né? E a gente está trabalhando com uma balança de precisão, né, uma balança de laboratório. Então, essa balança analítica, ela já permite que a gente tenha casas depois da vírgula. Então, na primeira pesagem, o chocolate X, eu obtive 203,01. Na segunda pesagem, 202,99. Na terceira pesagem, 203. Então, a média aqui foi de 203. Para o chocolate Y, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz várias pesagens, né, também obtendo casas depois da vírgula, e eu obtive, então, a média de 206,70. Então, será que agora alguém gostaria de apostar R$ 100 sobre qual chocolate é mais pesado? Então, agora ficou mais fácil da gente apostar, né? Porque a gente está trabalhando com resultados mais precisos, né? Com casas depois da vírgula. E a gente consegue verificar que essa variabilidade aqui que existiu entre as pesagens, ela é uma variabilidade pequena. Então, eu posso dizer que essa diferença aqui das médias não foi influenciada por essa variabilidade aqui entre as pesagens, tá? Então, eu posso comparar as médias de uma forma mais fácil. Então, por que após a segunda pesagem, você se sentiu mais seguro para afirmar que o chocolate Y é o mais pesado? O que a gente faz é comparar a variação que existe entre as médias dos chocolates e a variação que ocorre devido ao erro experimental. Na primeira situação, com a balança onde eu tenho os pesos que eu vou colocando, né, a balança de pratos, ela não permite uma grande precisão. Então, eu tenho uma variação muito grande devido ao erro experimental. Já na segunda situação, em que eu tenho uma balança analítica, eu diminuo essa possibilidade de erro experimental. Eu já tenho uma menor variabilidade entre as médias. E isso me dá mais segurança para dizer que a variação dos dados é decorrente da diferença entre os chocolates, das médias dos chocolates, e não variação devido ao erro experimental. Então, se eu reduzo a variação, quanto menor for, né, a variação entre as médias e maior for a variação devido ao erro experimental, a gente fica inseguro para reportar as diferenças entre as amostras. E aí a gente acaba não reportando. Ninguém quis apostar. À medida que eu aumento essa média aqui das amostras e diminuo essa variação devido ao erro experimental, eu me sinto mais segura para reportar essas diferenças entre as amostras. Então, esse, a grosso modo, é o princípio de funcionamento da ANOVA, da análise de variância. A gente vai tentar estimar essa variação média que é existente entre as amostras e a variação média que ocorre devido ao erro experimental. Cada vez que o erro experimental for muito alto, o valor aqui que a gente vai chamar de F, né, que é o resultado aqui da análise de variância, cada vez que eu aumento aqui o erro experimental, eu diminuo o valor de F. E aí eu me sinto mais insegura para reportar os dados. Quanto mais eu diminuo esse erro experimental e aumento aqui a variação entre as amostras, maior é o valor de F. Então, eu me sinto mais segura para dizer que realmente as amostras diferem. Tá? Então, que não foi um erro devido às condições do experimento. Quando a gente faz análise sensorial, nós já falamos várias vezes sobre isso, a gente tem várias possibilidades de cometer erros na hora de conduzir um experimento. Então, por mais que a gente padronize tudo, a gente está trabalhando com seres humanos. Então, por mais que esses indivíduos sejam treinados, por mais que as condições do laboratório sejam padronizadas, ainda assim existe a possibilidade de ocorrerem vários erros. E a análise de variância, ela vai então estimar esse erro e vai ponderar se esse erro ele está prejudicando fazer uma análise das médias das amostras. Tá? Então, se esse erro for muito grande, eu tenho um problema na hora de comparar as médias, porque eu não vou sentir segurança para dizer, não, a variação que teve no experimento realmente veio da diferença entre as amostras e não por algum erro que a gente cometeu na hora de conduzir o experimento. Nós vamos voltar lá para o exemplo dos snacks para ver se fica mais claro isso. Tá? Então, antes da gente iniciar a nova, nós temos que determinar qual que é esse erro experimental. Então, a gente tem que definir quais são as fontes de variação do experimento, ou seja, por que os resultados gerados pelos provadores variam.
Bom, esses resultados variam por conta das amostras, né? Então, realmente pode ser que as amostras sejam diferentes. Os resultados podem variar por conta dos provadores, né? Porque cada provador, né, pode utilizar partes diferentes da escala para expressar suas opiniões, né, suas percepções, mesmo que esses provadores sejam treinados. Então, a gente pode ter provadores que estão expressando, né, as percepções em partes diferentes da escala, e isso vai interferir no resultado. E mesmo que tudo seja super bem conduzido, sempre a gente tem uma parcela de erro experimental, que nós chamamos de resíduo. Então, a gente pode ter amostras que foram servidas sem estarem padronizadas, né? Então, numa forma desuniforme. Elas podem ser servidas a temperaturas ligeiramente diferentes. Então, é muito comum, né? A gente vai fazer uma análise de sorvete. Para os primeiros provadores, a gente serve o sorvete mais firme, né? Que acabou de tirar do freezer. No final do teste, né, se forem muitos provadores, a gente precisa sempre substituindo as amostras, porque senão a gente vai servir uma amostra para o provador que já está bem mais derretida. Essas diferenças de temperatura vão influenciar na forma como o provador faz o julgamento. Então, nós podemos ter erro no balanceamento, a gente pode ter a psicologia do teste, né? Por exemplo, aqui do teste de diferença do controle. Imagina que a gente esquece de colocar a amostra padrão codificada entre as outras amostras. Então, esse é um erro sério, né? Que pode acontecer. Então, todas essas são possibilidades de erros, né? Que são resíduos que nós temos que considerar na hora de fazer a análise. Então, resumindo, né, as fontes de variação no teste sensorial são as amostras, os provadores e o erro experimental, ou seja, tudo aquilo que ocorre no laboratório, todas aquelas condições, se a gente não padronizar adequadamente, elas viram erro, que é chamado resíduo. E a soma de todas essas variações é a variação total ocorrida no experimento. Bom, voltando então lá no exemplo do SNEX, né, que a gente tinha falado, nós tínhamos então uma matriz e a gente queria saber se os produtos, os snacks produzidos nas duas filiais, se eles tinham, então, se eles diferiam em relação à matriz, se tinham a mesma qualidade do produto da matriz. Para isso, nós fizemos, então, uma análise com 24 provadores, tá? Que avaliaram numa escala, então, de 0 a 9. Né? Bom, a primeira tabela que eu tinha mostrado para vocês, ela tinha só os dados brutos. O que a gente precisa fazer nessa tabela para começar a fazer a nova? Primeira coisa, a gente tem que somar, fazer os totais da amostra. Então, a gente vai somar todas as notas aqui da matriz e colocar aqui, no caso, a soma das notas foi de 29, e a gente vai colocar também a média. Então, é 29 dividido pelo número aqui de provadores 24, a gente tem uma média de 1,21. Tá? Então, a nota média da matriz foi de 1,21. Aqui a gente tem, então, que nota que é essa daqui da matriz? É a amostra que estava codificada, né? E que é igual ao padrão. Então, de fato, essa nota tinha que ser bem baixa, né? Porque ela é igual ao padrão, né? O ideal seria que ela fosse 0. Mas sempre existe algum provador lá que marca uma nota um pouquinho maior em relação ao padrão, né? Aqui a gente tem, então, a filial A, somando, então, as notas, né? A soma foi de 45, e fazendo a média, 45 dividido por 24 dá 1,88. E aqui, para a filial B, a gente também vai somar todas as notas dadas para essa amostra, 152 dividido por 24 deu 6,33. A mesma coisa, somas, a gente faz aqui para os provadores. Então, eu vou somar todas as notas que o provador 1 deu. Tá? Então, eu vou somar 2, 1, 6, vai dar nota 9. Para o provador 2, então, eu vou somar a nota 0, mais a nota 3, mais a nota 7, eu tenho, então, o total de notas dadas pelo provador 2, que vai ser 10. E assim por diante, eu vou fazendo a soma de todas as notas dadas por cada provador. E aqui no final, esse 226 representa a soma de todas as notas dadas para todas as amostras por todos os provadores. Então, eu vou somar 2, mais 1, mais 6, mais 0, mais 3, mais 7, e assim por diante, até somar aqui a nota final 6. Então, a soma de todas essas notas aqui deu 226. Tá? Então, essa daqui é uma preparação da tabela para a gente poder fazer agora o cálculo da nova. Então, o nosso objetivo na análise de variância é chegar àquele valor F que eu falei para vocês, né? Que é a relação da variação das médias
das notas, né, do que a gente está avaliando. Aqui no caso a gente tem as amostras aqui que a gente está avaliando, em relação à variação que existe devido aos erros experimentais. Bom, então o nosso objetivo aqui é calcular esse valor F aqui, tá? Então nós vamos montar uma tabelinha desse formato aqui. Primeiro são as fontes de variação que nós falamos, né? As fontes de variação são a amostra, provador, o resíduo, que é tudo que ocorreu no experimento, né, no laboratório, que fugiu da padronização, e a variação total, que é a soma da amostra mais provador mais resíduo. Nós vamos calcular primeiro os graus de liberdade, depois a soma dos quadrados, e depois a soma dos quadrados médios, tá? Até a gente conseguir, então, o valor de F. Eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Para a gente conseguir chegar no valor de F. Só então, dando uma explicação geral, a soma dos quadrados e a soma dos quadrados médios, elas estão relacionadas, são valores relacionados a essa variabilidade, a essa variação que eu falei para vocês, né? Ela é uma medida de dispersão, de variação em relação à média. Então, nós vamos calcular as médias, mas e quanto que essas médias diferiram para cada amostra? Então, essa variabilidade, ela é calculada através da soma dos quadrados e da soma dos quadrados médios. Elas são precursores, então, para a gente obter o valor de F. Mas para obter a soma dos quadrados e a soma dos quadrados médios, a gente começa a partir do grau de liberdade. Então, vamos lá. O que seria esse grau de liberdade, né? Ele vai determinar a independência das fontes de variação. O grau de liberdade, ele é sempre N menos 1. Esse N pode ser o número de amostras, pode ser o número de provadores, pode ser o número do resíduo, né? Então, o N, o grau de liberdade, ele é o número de observações menos o número de relacionamentos que podem ocorrer entre essas observações. O grau de liberdade, ele é um conceito difícil da gente definir, né? Estatisticamente, né? Mas eu procurei várias formas, né, da gente tentar traduzir numa linguagem mais simples o grau de liberdade, e eu encontrei num blog de estatística, eu até vou deixar a referência aqui no final da aula para vocês, uma comparação para a gente tentar entender o que seriam os graus de liberdade, né? E eu achei bem interessante, vou contar para vocês. Então, imaginem, por exemplo, que a gente tem 7 chapéus, e que a gente deseja utilizar esses chapéus durante uma semana sem repetir, né? Então, sem haver repetição. Então, no primeiro dia, eu tenho 7 possibilidades de escolha, né, para eu escolher. Eu posso escolher qualquer um dos chapéus, né? Então, eu tenho uma liberdade de escolha entre essas 7 opções. Escolhi um. No segundo dia, eu tenho 6 opções de escolha, porque aquele chapéu que eu usei no dia anterior, eu não posso repetir, né? Então, se a minha ideia é usar cada dia um, então eu posso me associar, né? Eu posso escolher qualquer um dos outros 6, mas uma possibilidade eu já não posso, eu não tenho liberdade de escolha, porque eu já escolhi no dia anterior. No terceiro dia, eu tenho 5 possibilidades de escolha de chapéus, né? Mas eu não posso escolher nem o que eu usei no dia anterior e nem o que eu usei 2 dias atrás, né? E assim vai. Quando eu chegar no último dia, eu só tenho uma possibilidade de escolha, só tenho a liberdade para escolher aquele valor, né? Porque os outros eu já relacionei antes, eu já utilizei antes. Então, esse é o mesmo princípio dos graus de liberdade. Então, é essa liberdade que as variáveis têm, que as observações têm para realizar interações. Então, sempre vai ser N menos 1. Por quê? Lembra lá do chapéu. Chegou no último dia, eu não tenho possibilidade de me relacionar com nenhuma outra variável que não aquele chapéu que eu ainda não escolhi. Então, fazendo um paralelo aí, né, o grau de liberdade, ele sempre vai ser o N, que pode ser o número de amostras, o número de provadores, o número de resíduo, menos 1. Então, sempre o grau de liberdade é estimado desse jeito, menos 1. Por quê? Ele é justamente essa possibilidade de relacionamentos entre as observações. Só que chega no final, eu não tenho liberdade para fazer escolhas a não ser aceitar aquele valor de interação. Então, ele é sempre o número de observações menos o número de relacionamentos necessários, possíveis, entre essas observações.
Aqui, pessoal, não é um curso de estatística, então a gente não precisa ficar craque na estatística, mas a gente tem que tentar entender da onde vêm esses valores, né? Então, aqui a gente tem, vamos calcular, então, né? Se o grau de liberdade é n menos 1, então a gente vai calcular o grau de liberdade da amostra. Eu estou testando 3 amostras, né? O padrão e mais, que é a matriz, e mais 2 filiais. Então, o grau de liberdade vão ser 3 amostras menos 1 vai ser 2. E o provador? Eram 24 provadores, seguindo a mesma lógica. Então, vai ser 24 menos 1, são 23 provadores. O resíduo, a gente sempre obtém por diferença, porque todas as outras fontes de erro, que não sejam uma amostra e que não sejam um provador. Então, primeiro a gente vai estimar o grau de liberdade total, e depois, por diferença, a gente acha o grau de liberdade do resíduo. Então, o total vai ser o número de amostras vezes o número de provadores, menos 1. Nota que é o número de amostras de provadores, não é o grau de liberdade de amostra do provador. Tá? Então, o número de amostras são 3, o número de provadores 24, então eu multiplico 3 por 24, dá 72, e aí eu desconto 1, então vai ser 71. Tá? E aí o resíduo eu vou achar pela diferença. Então, eu vou fazer 23 mais 2 dá 25, eu faço 71 menos 25. Então, olha lá, o resíduo eu obtenho pela diferença entre o total e a soma dos graus de liberdade da amostra do provador. Então, vai ser 71 menos 2 mais 23, que dá 25. O grau de liberdade do resíduo, então, é de 46. Bom, vou colocar, então, esses valores aqui na tabelinha, né? Então, a amostra, o grau de liberdade é 2, o provador 23, o resíduo 46, o total 71. A partir desses valores, a gente vai calcular, então, a soma dos quadrados. Só que para calcular a soma dos quadrados, eu preciso primeiro calcular o que a gente chama de fator de correção, que é o valor de FC. O que é esse fator de correção? Ele é um valor que eu vou descontar na hora de fazer os cálculos. Ele é calculado da seguinte forma: ele é a soma de todas as notas dadas pelos provadores para todas as amostras. Então, lembra daquele valor de 226 na tabelinha, que era o valor de cada uma das amostras somadas, de todas as amostras, de todos os provadores? Então, aquele 226 eu vou elevar ao quadrado e vou dividir pelo número de provadores vezes o número de amostras. Então, o número de provadores é 24, o número de amostras é 3. Tá? Então, aqui, né, só para quem não lembrou, né, do 226, ele está aqui. Então, no fator de correção, eu vou pegar esse 226 e elevar ao quadrado. Ele veio da soma de cada uma dessas notas aqui, tá? Para todas as amostras, para todos os provadores. Então, somando tudo isso daqui, eu chego a 226. Elevo esse valor ao quadrado e divido pelo número de amostras vezes o número de provadores. Então, vai ser 226 ao quadrado, dividido por 24 vezes 3, vai ser 709,39. Então, esse daqui é um fator de correção. Ele vai ser utilizado agora para a gente calcular a soma dos quadrados da amostra, do provador e do total. Então, vamos primeiro calcular a soma dos quadrados da amostra. Quando eu falo que eu estou calculando a soma dos quadrados da amostra, eu estou calculando toda a variação que existe em cada uma das amostras. Então, lembra que para uma mesma amostra, teve provador que deu nota 0, teve provador que deu nota 4. Então, existe uma variação nas notas dadas pelo provador para aquela amostra. Essa variação é o que eu estou calculando aqui, na soma dos quadrados da amostra. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular? Ela é o somatório das notas de cada amostra ao quadrado, dividido pelo número de provadores, menos o fator de correção. Então, se eu estou trabalhando no numerador com amostra, no denominador vai ser provador. Tá? Quando a gente for calcular a soma dos quadrados do provador, vai ser o somatório do provador, e aí eu vou dividir pelo número de amostras. Então, sempre é ao contrário. Soma dos quadrados da amostra, no numerador tem amostra, então no denominador vai ser o número de provadores. Quando eu for calcular a soma dos quadrados do provador, no numerador eu tenho o provador, então no denominador eu vou trabalhar com a amostra. Tá? Desse valor, então, aqui da amostra, eu vou subtrair o fator de correção, porque o fator de correção, ele é uma variabilidade geral que existe, né? Tudo que não for amostra, eu vou descontar aqui no fator de correção. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo, né?
o somatório das notas de cada amostra. Então, quando eu tinha lá a matriz, somei todas as notas da matriz, deu 29. Então, eu vou elevar 29 ao quadrado. Mas, somei todas as notas da filial A, deu 45, então 45 ao quadrado. Somei todas as notas da filial B, deu 152, 52 ao quadrado. Tá? Vou dividir pelo número de provadores e vou descontar, então, o fator de correção, 709,39. Então, com isso, eu obtenho que a soma dos quadrados da amostra é de 372,69. Bom, vamos calcular agora a soma dos quadrados do provador. Essa soma dos quadrados do provador é a variação que existe na própria análise do provador. Tá? Então, o provador vai dar notas diferentes, né, para cada uma das amostras, e essa variação que existe entre os provadores, por exemplo, porque não sabem utilizar adequadamente a escala, não foram treinados adequadamente para usar a escala, essa variabilidade a gente vai calcular agora, então, aqui na soma dos quadrados. Como é que a gente faz isso? Então, eu faço o somatório das notas dadas por cada provador ao quadrado, dividido pelo número de amostras, menos o fator de correção. Então, como eu falei, no numerador eu tenho o provador. Então, no denominador eu vou ter amostras, tá? Sempre ao contrário. Então, voltando aqui na nossa tabelinha, eu vou pegar cada uma dessas notas aqui e vou elevar ao quadrado. Tá? Então, aqui eu vou fazer 9 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, até chegar aqui no 8 ao quadrado. Tá? Então, são a soma das notas de cada um dos provadores, né, elevado ao quadrado. E aí, eu divido pelo número de amostras, que são 3, e tiro o fator de correção. Bom, então, eu vou fazer as notas ao quadrado, né, nota ao quadrado, 10 ao quadrado, 11 ao quadrado, e assim por diante. Divido pelo número de amostras, 3, e tiro o fator de correção. Então, a soma dos quadrados do provador vai dar 21,28. Precisamos calcular também a soma dos quadrados para o resíduo, mas o resíduo sempre a gente obtém por diferença. Então, eu vou primeiro calcular a soma dos quadrados total, tá? Que é a variação total existente no experimento. Né? A variação que vem das amostras, a variação que vem dos provadores, a variação que vem do resíduo, né? Dos erros experimentais. Como é que a gente calcula isso? A gente faz a soma de cada uma das notas que foi dada, né, ao quadrado e desconta o fator de correção. Tá? Então, a ANOVA, ela não é uma análise difícil de fazer, ela é uma análise trabalhosa. Imagina que agora aqui a gente vai ter que pegar cada uma das notas que foram dadas por cada um dos provadores, elevá-las ao quadrado e depois somar. Tá? E aí, desse valor que a gente obteve aqui, a gente tem que descontar o fator de correção. Então, dá um certo trabalhinho para fazer. Aqui, no caso, a gente tem 24 provadores e 3 amostras. Mas imagina que eu tenho 5, 6, 7 amostras e que eu estou trabalhando com 60, 70 provadores. Né? Então, aí já começa a ficar inviável da gente fazer na mão. Né? A chance da gente cometer algum erro é muito maior. Então, por isso que eu falo que a gente tem a forma de fazer a nova, de calcular a nova, em programas estatísticos e até mesmo no Excel. E eu vou passar para vocês essa forma de fazer. Não se preocupem. Mas aqui, nessa aula, a ideia é que vocês entendam que é possível fazer na mão e da onde vêm esses valores. Né? Então, a soma dos quadrados total vai ser de 456,61. Vamos voltar. E aí a gente tem, então, a soma dos quadrados do resíduo, que vai ser a diferença, né? Então, esse valor da soma dos quadrados total, menos a soma aqui do provador e a amostra. Fazendo, então, essa continha, a gente tem 62,64. Então, agora a gente pode voltar àquela nossa tabela e completar. A gente já tinha os graus de liberdade, vamos completar, então, com o valor da soma dos quadrados. E agora a gente já tem condição de obter a soma dos quadrados médios. O que é esse valor? Ele vai ser o valor da soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. Então, no caso da amostra, a gente vai ter 372,69, que é a soma dos quadrados, dividido por 2, que é o grau de liberdade. E a gente vai obter 186,35. No caso do provador, a gente vai ter, então, 21,28 dividido por 23, que vai dar 0,93. E no caso do resíduo, a gente tem, então, 62,64 dividido por 46, a soma dos quadrados médios, então, é de 1,36. Bom, estamos quase lá. O que está faltando? Está faltando calcular finalmente o valor de F.
que é o que a gente deseja. O grau de liberdade, a soma dos quadrados médios, é um passo a passo para a gente conseguir obter finalmente o valor de f. Tá? Como é que eu calculo o valor de f? O valor de f era aquela variação que a gente tinha, né? A variação da amostra, e aqui a gente pode calcular o valor de f tanto para a amostra quanto para o provador. Né? Então, o valor de f para a amostra vai ser a variação que eu tenho decorrente da amostra dividido pela variação que eu tenho das condições experimentais. E o valor de f provador vai ser a variação que eu tenho para os provadores em relação à variação que eu tenho para o experimento. Como é que eu faço para calcular o f da amostra? Eu vou utilizar, então, a soma dos quadrados médios da amostra dividido pela soma dos quadrados médios do resíduo. Eu não estou querendo comparar a variação que existe na amostra em relação à variação que existe no experimento, nas condições do experimento, então eu divido a soma dos quadrados médios da amostra pela soma dos quadrados médios do resíduo. Tá? Eu já fiz essa continha aqui, 186,35 dividido por 1,36, e a gente obtém 136,85. Tá? O mesmo eu faço para o provador. Então, eu tenho aqui 0,93 dividido por 1,36. Eu também faço a variabilidade do provador em relação à variabilidade das condições de experimento, tá? Fazendo essa continha da 0,68. Esse daqui, pessoal, esses dois aqui, o F da amostra e o F do provador, eles são os Fs calculados, tá? O valor de F da nova calculado. Como todo teste que a gente tem feito até então, a gente tem que comparar o que foi calculado com o valor que é tabelado. Se esse valor calculado for maior ou igual que o valor tabelado, eu concluo que há diferença significativa. Tá? Se esse valor tabelado, se esse valor calculado for menor do que o valor tabelado, eu concluo que não há diferença significativa. E aí eu aceito a hipótese nula de que as amostras são iguais. Por que a gente calcula o valor de f para a amostra e o valor de f para o provador? O valor de f para a amostra, a gente deseja que ele seja o maior possível, tá? Porque aí eu considero que existe maior variabilidade vindo da amostra e pouca variabilidade vindo do erro experimental, que é o denominador aqui, o resíduo. Já o valor de f provador, eu desejo que ele seja o mais baixo possível, tá? Que aí eu considero que nessa divisão aqui de variabilidade de provador e variabilidade de resíduo, esse valorzinho aqui sendo baixo, ele não vai ser significativo a hora que eu for comparar com o F tabelado. E se ele não é significativo, isso quer dizer que não há diferença entre os provadores. E isso é o que eu desejo. Eu não quero que haja diferença entre os provadores. Eu quero que os provadores estejam treinados e utilizem a mesma parte da escala para expressar as suas percepções. Então, quanto menor aqui o F do provador, melhor. Isso quer dizer que não vai haver diferença entre os provadores, que é uma situação que eu desejo. Agora, já o F da amostra, eu desejo que ele seja um F alto. Quanto maior ele for aqui, maior a chance de a hora que eu comparar com o F tabelado, esse valor ser maior, né, do que o F tabelado, e aí eu concluo que há diferença entre as amostras, tá? E quanto maior esse valor, menor, então, é o valor do resíduo aqui, do erro experimental. Bom, então a gente precisa comparar esses dados com o valor tabelado, tá? Isso é o que eu falei para vocês. Se o valor calculado de F for maior ou igual do que o F tabelado, eu concluo, então, que há diferença significativa entre pelo menos uma das amostras que eu estou testando e a amostra padrão. Aquela amostra aqui que no nosso exemplo é a matriz. Tá? Então, vamos ver aqui a tabelinha F, né? Eu, na hora de fazer aqui de passar aqui para o slide, né, no scanner, não ficou muito bom, mas essa daqui é a tabela F, né, com dados ao nível de significância de 5%. Tá? Então, a gente tem aqui na linha o valor que é N1, né? O N1 é o grau de liberdade da amostra ou do provador. É a mesma tabela que eu vou usar tanto para avaliar o F do provador quanto da amostra, tá? Então, N1, só que notem que é o grau de liberdade, não é o valor da amostra nem do provador. É o grau de liberdade da amostra e o grau de liberdade do provador. Ou seja, para a amostra vai ser 3 menos 1 é 2, e o grau de liberdade do provador vai ser 24, que é o número de provadores, menos 1, que vai dar 23. Tá? E aqui na coluna a gente tem o valor de N2. N2 é o grau de liberdade do resíduo. O grau de liberdade do resíduo é de 46. Então, vamos fazer primeiro para o provador.
né? Então, a gente tem o grau de liberdade do provador, que vai ser 23. Então, quando eu olho aqui na tabela, eu não tenho 23, eu tenho 12 e 24. Então, o 23 ele vai estar nesse meio aqui, tá? Eu teria que achar ele aqui nesse meio. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, mas não aqui no caso do provador. Eu já vou explicar por quê. Então, o valor ele teria que estar aqui entre 12 e 24, né? E o grau de liberdade do resíduo é 46. Quando eu olho aqui no grau de liberdade do resíduo, eu tenho entre 40 e 60. Novamente, o 46 está aqui no meio, né? Eu precisaria achar esse valor aqui. Mas olhando na tabela, entre aqui o 12, o 24 e o 40 e 60, eu tenho valores que vão de 1,70 até 2, tá? Como o valor que a gente calculou, então o valor tabelado ele teria que ficar entre 1,70 e 2. Como o valor que a gente calculou, ele é um valor abaixo de 1, né? Ele é muito menor do que esses valores aqui. Então, eu não preciso achar exatamente o valor, tá? Eu posso só considerar como o meu valor calculado foi muito menor do que o tabelado, eu já posso concluir que não houve diferença entre os provadores, tá? Então, o valor calculado lá do F provador, ele foi de 0,68. É muito menor do que os valores extremos aqui, né? O valor para 20, se fosse 24 provadores, o valor e 60 de resíduo, que é a situação mais extrema, o valor seria de 1,70. Mas o meu calculado foi de 0,68, ele está bem abaixo do F tabelado. Então, eu concluo que não houve diferenças entre os provadores. E se tivesse sido significativo? E se o meu valor de F calculado aqui fosse de 3? O valor aqui de 3, ele seria maior do que esses valores aqui, né, da tabela. Então, eu concluiria que pelo menos um dos provadores diferiu dos demais. Essa é uma situação mais grave. Então, na hora que eu vou avaliar o valor das amostras, como eu tive interação dos provadores, eu tenho que considerar isso na hora de fazer a análise das amostras. Aí eu tive uma variação muito grande em relação aos provadores, então os provadores não foram bem treinados. Então, isso pode inviabilizar o resultado da análise. Tá? Então, por isso que a gente avalia não só o F da amostra, mas a gente avalia também o F do provador. Tá? Se o resultado aqui for significativo, eu tenho que levar em consideração isso na hora de fazer a análise das médias. Provavelmente, a gente tem que repetir a análise, tá? E fazer o treinamento adequado para os provadores. Bom, aqui no nosso caso, então, foi não significativo, então a gente pode prosseguir com a análise. Vamos avaliar, então, agora, no caso da amostra, né? Então, utilizando a mesma tabela. Então, o grau de liberdade da amostra é 2, né? A gente tinha 3 amostras, 3 menos 1 dá 2, e o grau de liberdade do resíduo é de 46. Então, olhando aqui na tabela, ela 2 para o grau de liberdade da amostra e o resíduo 46. O resíduo 46, ele está aqui entre o 40 e o 60. Então, o valor que a gente vai achar na tabela está entre 3,15 e 3,23, tá? O valor de F da amostra que nós obtivemos, ele é muito maior do que 3, né? Ele foi de ser mais de 100. Né? Deixa eu ver aqui certinho, que eu já não lembro mais. Deve estar em algum slide mais para frente. Acho que foi 136, se eu não estou enganada. Né? Então, o valor que a gente obteve da amostra, o F calculado da amostra, ele foi de 136. Ele é um valor muito mais alto aqui do que o 3. Então, eu posso concluir que pelo menos uma das amostras da filial, né, uma das filiais, pelo menos, diferiu do padrão, da matriz. Tá? Só que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para achar o valor exato aqui, né, da tabela. Né? Porque eu só falei, está entre 3,15 e 3,23. Então, vamos calcular o valor exato aqui. Como é que a gente faz? Para calcular o valor exato aqui, a gente chama de interpolação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que 40 está para 60, assim como 3,23 está para 3,15. E depois eu vou dizer que 40 está para o número intermediário aqui, que é o grau de liberdade do resíduo, 46, assim como 3,23 está para o valor intermediário aqui, que é x. Então, eu vou estabelecer duas equações aqui, duas relações para a gente poder calcular. Então, eu vou dizer 40 está para 60, esse está para, eu vou dizer 40 menos 60, vai ser igual a 3,23, que é o valor correspondente a 40, menos 3,15, que é o valor correspondente a 60.
Na linha de baixo da equação, eu vou escrever 40 menos o valor aqui do grau de liberdade do resíduo, que é 46, é igual a 3,23 menos o x. O x, que é o f tabelado, né, que eu quero calcular, ele é o valor que vai estar aqui no meio, entre o 3,23 e o 3,15, tá? Porque o 46 está aqui no meio. Então, vamos escrever isso daqui direitinho, né? Então, eu vou escrever lá que 40 está para 60, ou seja, 40 menos 60 é igual a 3,23 está para 3,15. Então, 3,23 menos 3,15. Na linha de baixo, eu escrevo 40 menos 46. O 46 é o grau de liberdade do resíduo. Vai ser igual a 3,23, por quê? 3,23 é o valor tabelado se o grau de liberdade fosse 40. Menos o F tabelado, que é o valor que eu quero achar para o grau de liberdade de 46 do resíduo. Então, agora é só resolver essa equação aqui. Então, 40 menos 60 é menos 20. É igual a 3,23 menos 3,15 dá 0,08. Está para, né? Então, eu vou dividir por 40 menos 46, que dá menos 6, e 3,23 menos F tabelado. Tá? Então, formou uma equação aqui, é só fazer uma regrinha de 3. Eu vou fazer menos 20, que multiplica 3,23, menos F tab, né? O valor de F tabelado. Isso daqui vai ser igual a menos 6, que multiplica 0,08. Eu escrevi a equação aqui. Então, menos 20 multiplicado por 3,23 dá menos 64,6. Menos 20, que multiplica menos F tabelado, vai dar mais, né? Menos com menos dá mais, 20 F tabelado. Isso vai ser igual a menos 6 vezes 0,08 dá menos 0,48. Então, o F tabelado ele vai ser igual menos 0,48 mais 64,6, porque 64,6 vai passar para lá trocando o sinal, dividido por 20. Tá? Fazendo essa conta, a gente tem então que o F tabelado é 3,206. Então, o F calculado da amostra que eu achei, que é de 136, ele tem então que ser, eu vou comparar com esse valor tabelado. Como ele é maior do que o valor de 3,206, eu concluo que pelo menos uma das amostras difere do padrão. Tá? Esse 3,206, ele tem que ser, para a gente saber se está certo ou não, ele tem que ser um valor intermediário aqui, né? Entre o 3,23 e o 3,15, porque o grau de liberdade que eu estou colocando do resíduo também é um valor intermediário entre o 40 e o 60. Tá? Então, achei que pelo menos uma das amostras difere 5% de significância do padrão. Só que agora vem a questão, qual amostra que difere do padrão? Será que as duas amostras diferem do padrão? Ou será que uma só delas difere do padrão? Para a gente saber qual amostra difere de qual, a gente tem que aplicar um teste que chama teste de Dunet. Então, a gente faz a ANOVA, verifica a variação que existe tanto para a amostra quanto para o provador, comparando essa variação da amostra do provador com a variação que existe do resíduo, das condições do experimento. Chegamos ao valor de F da amostra, chegamos ao valor de F do provador, comparamos esse valor calculado com o valor tabelado. Se o valor calculado for maior ou igual ao valor tabelado, nós concluímos que pelo menos um difere dos demais. Para eu saber quem é que difere, eu tenho que utilizar, então, o teste de Dunet. O teste de Dunet eu vou utilizar porque eu tenho uma amostra padrão. Eu estou comparando as outras amostras com uma padrão. Se eu não tivesse uma amostra padrão, eu utilizaria o teste de Tucker, que é um teste que nós vamos ver também mais para frente nos outros testes. Tá? Então, para esse teste, eu vou calcular o que a gente chama de diferença mínima significativa, DMS. Essa DMS é calculada por um valor D, que é um valor tabelado para o teste de Dunet. Então, tem mais uma tabelinha com o valor aqui da variável, tá? Que multiplica a raiz de 2 vezes a soma dos quadrados médios do resíduo, que é um valor que a gente já calculou naquela tabelinha anterior que a gente mostrou, dividido por N, que é o número de provadores. Então, vamos calcular isso, né? A DMS, então, vai ser o valor de D, que é o valor tabelado, que multiplica a raiz de 2 vezes a soma dos quadrados médios do resíduo. Se vocês voltarem naquela tabela que a gente fez os cálculos do valor de F, ele dá 1,36. Esse valor aqui eu vou dividir pelo número de provadores, que é 24. Só falta, então, agora eu achar o valor de D. O valor de D eu vou olhar nessa tabelinha, que, novamente, ela não está bem escaneada, né, pessoal? Mas, né, vamos considerar, né, que
Meu scanner não está muito bom, não. Então, a gente tem aqui os valores de D para o teste de Dunet, com um nível de significância de 5%, tá? Então, a gente tem que prestar muito bem atenção no que está marcado na linha e na coluna, para a gente poder comparar. Nessa tabela aqui, a gente vai utilizar o número de tratamentos de P, excluindo o controle. Então, a gente tinha 3 amostras, né? 2 que eram as filiais e uma que era a matriz, só que eu tenho que excluir o controle. Então, eu fico com 2, tá? Mesma coisa que eu falasse que eu tinha o grau de liberdade, né? E aqui na coluna tem o número de grau de liberdade do resíduo. Lembra que era 46, que a gente nunca consegue achar o valor exato aqui, né? Tem que fazer a interpolação de novo. Então, se eu utilizar 2 aqui, que era o valor do tratamento, descontando o controle, né? E 46, que é o número do resíduo, eu vou ter um valor intermediário aqui entre 1,97 e 1,95. De novo, eu tenho que fazer a interpolação para achar o valor intermediário aqui, que vai corresponder ao 46. Como é que eu faço isso? Eu faço 40 está para 60, assim como 1,97 está para 1,95. Isso foi o que eu escrevi aqui, ó. 40 está para 60, então 40 menos 60 vai ser igual a 1,97 menos 1,95. E agora eu vou repetir o valor de 40. Então, 40 está para 46, que é o valor intermediário aqui que eu quero achar, né? É igual a 1,97, que está para D, que é o valor que eu quero achar. Por que eu repito 40 aqui? Eu poderia também repetir o 60, não tem problema nenhum. Então, eu poderia, na segunda equação aqui, ao invés de colocar 40 menos 46, eu posso colocar 46 menos 60. E aí, na segunda parte aqui, eu vou colocar o x, né, que é o valor de D, menos 1,95. Ah, então, eu posso trabalhar ou fixando o valor de 40 ou fixando o valor de 60. Bom, quando eu resolver, então, essa equação, eu vou ter 40 menos 60 dá menos 20, é igual a 1,97 menos 1,95, 0,02. 40 menos 46 dá menos 6, vai ser igual a 1,97 menos D. Faço, então, a multiplicação aqui, né, da regrinha de 3, eu vou ter menos 20 que multiplica 1,97 e menos 20 que multiplica menos D, dá mais 20D. Vai ser igual ao menos 6 que multiplica o 0,02, dá menos 0,12. O 20D, então, vai ser igual a menos 0,12 mais 39,4, que passou para cá mudando o sinal. O D, então, vai ser 39,28 dividido por 20, 1,964. Lembra que esse valor aqui de D, ele tem que ser entre 1,97 e 1,95. Ele está correto. 1,964 está correto, né? Ele está mais próximo do valor do 40 do que do 60. Assim como o 46 estava mais próximo de 40 do que de 60. Tá? Então, o valor está correto. Bom, achei o valor de D. Então, eu volto lá para a equação de Dunet, né? Achando a diferença mínima significativa, substituo, então, o valor de D por esse valor tabelado que eu achei, e fazendo essa conta, eu acho que a diferença mínima significativa é de 0,66. O que eu vou fazer, então? Esse valor de 0,66, ele é o seguinte, ele eu vou considerar da seguinte forma, uma média que diferir da amostra padrão, uma média das matrizes, das filiais, né? Que diferir da amostra padrão da matriz por um valor maior ou igual do que essa diferença mínima significativa de 0,66, isso vai me indicar que essa amostra difere sensorialmente do padrão a um nível de significância de 5%. Então, trocando em miúdos, eu vou testar as diferenças entre as médias dessas amostras. Então, lá naquela primeira tabelinha, a gente calculou a média da amostra matriz, né, do padrão, que foi de 1,21, que tinha realmente que ser bem próximo de zero, né, para igual ao padrão. A filial A, que tinha uma média, então, de 1,88, e a filial B, que é uma média de 6,33. Eu vou fazer, então, a diferença entre elas. Tá? Então, eu vou fazer essa média da matriz menos a filial A, essa média da matriz menos a filial B. Se essa diferença entre elas for maior ou igual do que 0,66, eu concluo que essa amostra difere do padrão. Então, fazendo o padrão versus a filial A. Então, a média do padrão é 1,21, menos a filial A, que é 1,88. O valor, então, vai ser 0,67. Sempre em módulo, tá, pessoal? A gente não considera aqui o sinal.
Então, 0,67 é maior do que essa diferença mínima significativa aqui de 0,66. É pouca coisa, mas é maior. Então, eu concluo que as amostras diferem sensorialmente a 5% de significância. Comparando, então, o padrão, né, a matriz, com a filial B. Então, eu vou ter que a padrão é 1,21, menos a média da filial B, que é 6,33, o valor é de 5,12. 5,12 é maior do que a diferença mínima significativa tabelada, 0,66? É. Então, as amostras diferem a 5%. Tá? Então, quando a gente olhou só as médias das amostras, a filial B, a gente tudo levava a crer que realmente ela era diferente da padrão. Mas e a filial A? A média que era tão próxima, né? Será que com toda a variância que existe, toda a variabilidade, os erros embutidos, será que eu posso considerar que esse valor aqui é diferente desse? Então, depois que a gente faz toda essa estatística, sim, a gente pode considerar que essas duas amostras também são diferentes. Ou seja, lá na matriz eles vão ter um trabalho enorme para conseguir padronizar, fazer com que as filiais, né, produzam snacks com a mesma qualidade da matriz, porque os consumidores, os provadores, perceberam diferenças, né, entre as amostras. E aí esse teste é interessante porque não só a gente avalia que os provadores perceberam a diferença, como a gente consegue identificar o grau da diferença. Né? Então, aqui na filial a gente teve uma diferença muito próxima em relação à matriz. Ainda assim, é diferente significativamente. Mas a matriz vai ter bem menos trabalho para treinar essa filial A, para que o produto seja produzido com a mesma padronização, do que a filial B. A filial B está extremamente diferente, né? Muito mais diferente do padrão do que a filial A. Então, a gente consegue identificar não só a diferença, como o grau dessa diferença. Bom, então uma forma da gente colocar esses resultados aqui na tabela, né, é a gente colocar, então, a amostra, né, então a amostra A e a amostra B, e aqui as médias de cada uma dessas amostras, tá? Eu só estou vendo agora, pessoal, que essa amostra A aqui tem um errinho, né? A média dela foi de 1,88 e não 1,21, tá? Então, aqui na tabela deveria estar a média dela, 1,88, e aqui a média da amostra B, que é 6,33. Então, aqui a gente coloca as médias das amostras e aqui o asterisco indicando o quanto que realmente elas diferiram, né, da amostra padrão, tá, da matriz. E a gente coloca como notinha de rodapé, né, que o asterisco indica a diferença significativa do padrão a um nível de significância de 5%. Tá? Então, essa é uma forma mais elegante da gente fazer a indicação do resultado desse teste. Bom, então eu deixei as referências aqui, como eu falei para vocês, né? A Dudkowski, que é sempre uma das nossas referências aqui na disciplina, e eu deixei aqui essas duas referências que são daquele blog que eu falei para vocês de estatística, né? Que ele está tanto mostrando como é que funciona, né? Qual que é uma forma mais fácil da gente entender os graus de liberdade, como também passo a passo para a gente obter o valor de F, né, numa análise de variância, o que significam, né, a soma dos quadrados médios e o valor de F. Tá? Então, recomendo que vocês leiam, né, é do Minitab, que é um software de estatística, né, então recomendo também que vocês deem uma olhada para fixar esse conteúdo. Tá?